E hoje eu quero falar sobre a instituição da Páscoa. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, alguns não conhecem. Aqueles que conhecem vão talvez compreender um pouquinho mais do porquê da Páscoa ter sido instituída, e aqueles que não conhecem vão conhecer hoje. Porque é impossível nós compreendermos o que Jesus veio fazer à Terra. É impossível nós compreendermos a morte e ressurreição de Jesus sem nós entendermos quando é que a Páscoa começou e toda a história do povo israelita. A Bíblia diz no Novo Testamento que as coisas passadas eram sombras daquilo que iria acontecer. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Quando Jesus veio, ele cumpriu todas as profecias que tinham sido dadas para o Messias. Nós podemos ver desde a maneira como ele foi concebido, numa virgem, até a maneira como ele cresceu, aonde ele nasceu, até como ele morreu. Todas as profecias foram cumpridas do Velho Testamento. Então, quando nós olhamos no Velho Testamento, há pessoas que não gostam de ler o Velho Testamento, mas nós compreendemos, se nós olharmos com os olhos de alguém que já conhece o final, neste caso o que aconteceu com Jesus, o Velho Testamento ensina-nos muitas coisas e nos dá uma nova perspectiva daquilo que Deus tem para nós hoje. E como nós hoje, principalmente nós, que não somos israelitas, não fazíamos parte do povo escolhido de Deus, que eram os israelitas, nós hoje podemos ter acesso ao Pai, simplesmente porque Jesus veio morrer por nós. E Ele nos dá livre acesso ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra, àquele que tinha escolhido um povo para si, o povo israelita para si. Ele, neste momento, abriu as portas para que toda a humanidade pudesse vir a Ele. E então nós temos uma dívida com os israelitas e nós ainda temos que nos alegrar muito mais porque nós fomos povo adquirido através de Jesus. Então a Páscoa ela foi instituída há cerca de 3.300 anos atrás, mais ou menos. A Páscoa vem do hebreu Pesach e do grego Pascha, que significa passagem. É bem parecido com o português, não é? Significa passagem, algo que passa. Isso tem a ver com a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa foi instituída quando os hebreus ainda estavam, os israelitas estavam no Egito. Eles foram libertos, eles passaram da escravidão para a liberdade. E também fala quando Jesus morreu por nós, que nós passamos da morte para a vida. Nós passamos de ser escravos do pecado para podermos servir a Deus. Então, mais ou menos, eu vou contar resumidamente o que aconteceu para nós nos situarmos. O povo israelita, ele tinha ido para o Egito durante o tempo de José. Quase toda a gente conhece a história de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, mas na realidade era um plano de Deus para que ele pudesse estar no Egito. E quando veio uma grande fome sobre a terra, José ele foi colocado como segundo atrás de Faraó e ele conseguiu livrar da morte milhares de pessoas. Porque realmente durante 7 anos que houve muita abundância, ele arrecadou muita comida e depois nos 7 anos de fome ele foi capaz de espalhar essa comida não só para os egípcios, mas muitos povos à volta vinham ter com ele para que pudessem sobreviver, porque foi uma fome muito grande que não só atingiu o Egito, mas toda a volta. E nessa altura então os irmãos foram ter com ele até que ele manda trazer toda a sua família para o Egito. E cerca de 70 pessoas vieram e com a aprovação de Faraó lhes foi dada uma porção de terra para eles viverem no Egito. Eu vou ler mais ou menos essa parte, Êxodo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Se você quiser acompanhar na sua vida, na sua Bíblia, no seu smartphone,
A Aninha vai pôr ali também, mas seria bom a gente ler. E diz assim: são estes, pois, os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azar. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito o novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimirem com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades de celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo o tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Esta era a situação dos israelitas nesta altura. Eles estavam a ser oprimidos. Eles passaram um tempo em que realmente eles eram muito abençoados e o faraó gostava muito deles por causa de José. Mas passado alguns anos, nós não sabemos quanto tempo, às vezes dizemos eles passaram 430 anos escravos no Egito. Mas na realidade não. Eles gozaram de umas boas relações com o faraó, até que chegou uma altura em que realmente eles começaram a ser oprimidos. E cada vez mais e mais e mais eles estavam a ser mais oprimidos. Até que eles já não aguentavam. E havia uma coisa, uma particularidade. Eles se multiplicavam. Eles tinham muitos filhos. Ter filhos é uma bênção de Deus. E nós vemos aqui a bênção de Deus para com eles. Numa altura em que a mortandade infantil era muito elevada, os israelitas, eles tinham muitos filhos e nenhum morria. Faraó, ele ficou tão desesperado porque tudo aquilo que ele fazia com eles não adiantava, eles continuavam a multiplicar e multiplicar, até que ele chegou a um extremo de ele matar os bebés masculinos. Portanto, todos os bebés, eles primeiro tentou que as parteiras matassem, só que elas recusaram-se porque elas temiam a Deus. E então ele resolveu lançar ao rio Nilo os bebés homens, não é? E aí entra a história de Moisés. E todos nós conhecemos a história de Moisés, então. Moisés vem, ele é escondido pela mãe. Ele depois vai pelas águas, é socorrido pela filha de Faraó, ele cresce no palácio. E, na altura, ele tenta matar um egípcio, ele sabia quem ele era, ele sabia que tinha sido chamado para libertar o povo, mas nesta altura ele faz algo muito de cabeça quente, não é? A gente às vezes não sabe esperar bem o tempo de Deus, quer fazer na nossa força. E ele é enviado, ele tem que fugir para o deserto, passa lá 40 anos, até que Deus aparece numa sarça ardente e diz: não, está na hora. Eu ouvi o meu povo, eu ouvi o clamar do meu povo, eu quero libertar o meu povo. Então Moisés, ele volta para Faraó, ele volta para o Egito, ele encontra-se com o irmão dele, Arão, e ele vai ter com Faraó. E diz a Faraó: deixa o meu povo ir, para que ele adore a Deus. Deixa o meu povo ir. É lógico que Faraó, como nós vimos aqui, o povo era muito numeroso.
os egípcios, eles precisavam deles como escravos para construir coisas. Os egípcios, eles têm ainda hoje, eles têm várias coisas que foram construídas através de escravos, como os judeus, que estavam lá nessa altura. E então eles não queriam perder o trabalho laboral, o pessoal lá que tinha a trabalhar. Eles não queriam de maneira alguma. Outra coisa era que ninguém conhecia o Deus dos israelitas. Os egípcios, eles tinham vários deuses. Eles adoravam a vários deuses. Inclusive, Faraó era como se fosse o Deus deles. Era um Deus. Então, Faraó, nunca iria reconhecer que outro Deus pudesse ser mais poderoso que ele próprio. Ele era o filho do sol. Ele era aquele que tinha o poder. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Nessa altura, o Império Egípcio era muito poderoso. Ele nunca queria deixar outro Deus dizer assim, não, ok, então eu temo a esse Deus e então nós vamos fazer isso. E Deus, então, começa a mandar as 10 pragas, que nós também já ouvimos falar sobre isso. Primeira, a água transformou-se em sangue. A segunda, as rãs. E essas duas primeiras eu achei interessante porque os mágicos do Egito, eles conseguiram fazer isto. Eles conseguiram replicar as pragas que Deus estava a mandar. Porque sabem uma coisa? O diabo, ele também consegue fazer coisas. Às vezes há pessoas que dizem assim, há tanta coisa que acontece também. Eu fui curada quando fui àquela mulher. Aconteceu-me isto quando eu consultei aquilo. Há muita coisa no sobrenatural que acontece porque o inimigo também tem poder. Ele também sabe enganar as pessoas. Então eles tentaram enganar. Quando chegou à terceira, que foi os piolhos, eles já não conseguiram fazer isso. Então eles começaram a dizer, Êxodo 8:19, diz assim os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Os próprios mágicos, eles viram que era algo sobrenatural, muito acima daquilo que eles conseguiam fazer, de toda a magia, de todo o engano que eles faziam. E eles reconheceram que era algo de Deus. As pragas continuaram, vieram as moscas. E há algo que eu quero ressaltar para vocês, que é algo muito, muito importante. As pragas, elas aconteceram no Egito, mas elas não aconteceram em Gozém. Gozém era a área que tinha sido dada ao faraó para os israelitas. Então, os egípcios eram atingidos, a terra onde eles viviam era atingida, mas sobrenaturalmente Gozém não era atingida. Vou ler Êxodo 23, 22 e 23, diz assim: mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará lá, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. O resto das pragas, nós vemos Deus a proteger o seu povo e a acontecer na terra do Egito. Quando nós somos povo de Deus, Deus nos protege. Isto é tão milagroso como aqui em Roscommon começar a cair. Bem, aqui na Irlanda nós temos de tudo, não é? Mas aqui ser completamente destruído e ali embaixo, onde eu moro, por exemplo, não acontecer nada. Em Atlig. Mas Atlig já é 8 km, é por isso que... Era algo sobrenatural. As pragas vinham só sobre a terra dos egípcios.
Êxodo 9, 6 e 7 diz assim: E no dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar. Constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Sexta praga foram as feridas purulentas. A sétima, o granizo. Tudo foi destruído. Aquilo que não foi destruído na sétima foi destruído pela oitava, com os gafanhotos. E a nona foi as trevas. Durante estas pragas que, quando nós lemos aqui, parece que foi assim, de um dia para o outro, mas isto foram meses. Meses que aconteceu isto. E o faraó dizia, não, ok, vocês podem ir. Mas depois ele voltava atrás. Ele disse, vocês podem ir, mas deixam as crianças. Eles, não, nós não vamos deixar as nossas crianças. Vocês podem ir, mas deixam os rebanhos. Eles diziam, não. Quando nós sairmos, nós vamos levar tudo o que nos pertence. Porque Deus não faz pela metade. Quando Ele liberta uma pessoa, Ele quer libertar a família. Quando liberta alguém, Ele quer fazer a obra completa. Em todas as áreas da nossa vida. Ele quer fazer completo. Então aí vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aqui nesta última praga, Deus constitui a Páscoa. É importante nós sabermos o que estava a acontecer, para nós sabermos quão importante é aquilo que aconteceu a seguir. Êxodo 12, eu vou ler do 1 ao 11, e diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E o primeiro mês é mais ou menos abril. Portanto, a Páscoa que eles celebravam foi mais ou menos nesta altura, em abril. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se a família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um poder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das casas, das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajados na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Todos os anos, depois deste acontecimento, todos os anos, no primeiro mês do ano, que para eles era em abril, quando era lua cheia, eles celebravam a Páscoa. Eles faziam exatamente aquilo que Deus, mais para a frente, Deus dá mais instruções a Moisés sobre como celebrar a Páscoa. E Deus, Ele disse assim, vocês devem de celebrar sempre a Páscoa para se lembrarem com a mão poderosa que eu vos libertei do Egito. Páscoa significa libertação. Páscoa significa sair de um lugar de escravidão para um lugar de abundância. Deus queria levar o seu povo para aquela terra que Ele tinha já prometido a Abraão, que Ele prometeu a Isaac, que Ele prometeu a Jacó. Durante 400 anos Ele os levou para longe, mas tudo tinha um propósito. Ele os queria retirar novamente e com mão poderosa. Ele mostrou aos egípcios que Ele era o único Deus, que Ele era o Deus poderoso, que Ele era o Deus que fazia milagres.
Mas ele mostrou também ao povo israelita que ele era o seu Deus. Porque eles, durante 400 anos, eles não tiveram profetas. Durante 400 anos, eles não conheciam nada nem ninguém. Moisés, foi ele que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Antes disso, não havia qualquer instrução sobre como adorar a Deus, o que fazer, quem era Deus e tudo isso. Nós às vezes temos uma mentalidade de alguém que já tem a Bíblia toda. Mas eles não sabiam, eles não conheciam Deus. Eles sabiam sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, eles sabiam que eram descendentes das 12 tribos de Israel, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. E Deus, ele teve que passar, eles tiveram que passar isto tudo para que pudessem saber quem é o Deus verdadeiro. E nesta passagem, há aqui várias coisas que eu quero ressaltar. A primeira é que o animal deveria de ser sem defeito. Sabem porquê? Porque este animal, este cordeiro, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Este animal que eles iam sacrificar era o animal que representava o pecado deles e que eles iam matar para que eles pudessem viver. Este animal tinha que ser o melhor que eles tinham, tinha que ser sem defeito. Mais tarde, quando vocês leem isso do número, Deuteronômio, vocês veem que todas as vezes que Deus pedia alguma coisa, alguma oferta, Ele realça, deve ser sem defeito. Tem que ser sem defeito. Às vezes nós damos coisas a Deus, nós ofertamos a Deus de qualquer maneira. E aquilo que eu quero ressaltar aqui principalmente é que quando você trouxer uma oferta, quando você trouxer o seu dízimo, deve ser algo preparado com cuidado. Algo sem defeito. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente dá restos, muitas vezes nós não sabemos, nós só damos por dar, muitas vezes nós só damos para os outros verem que nós estamos a dar. Mas sabe uma coisa? Quando você traz alguma coisa aqui à frente, você não está a dar para homens, você está a ofertar a Deus. Todas as ofertas para Deus devem ser sem defeito, devem ser com a intenção de realmente amar a Deus e honrar a Deus, sem defeito. A segunda coisa é que não podia haver fermento, o pão tinha que ser sem fermento. Quando Deus depois dá instrução para eles celebrarem a Páscoa, Ele fala que no primeiro dia dos 7 dias, a Páscoa era celebrada durante 7 dias. E ainda hoje os judeus eles celebram a Páscoa durante 7 dias. No primeiro dia, tudo o que tem fermento deveria ter sido jogado fora. Não poderia ser encontrado fermento em casa. Nós vemos depois no Novo Testamento que Jesus compara fermento com o pecado. Com o pecado. É por isso que eles tinham que comer o pão sem fermento. Fermento, ele incha, não é? Ele faz as coisas multiplicarem, ele incha. Fermento fala de orgulho. Fermento fala de nós pensarmos que somos mais do que nós somos. Nós temos de ter cuidado com o fermento nas nossas vidas. Lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha. E pensar realmente que nós não somos nada. Nós não somos melhor de qualquer pessoa. Nós só somos aquilo que somos por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós não podemos ter fermento nas nossas vidas. O pecado era levado muito a sério. Era levado muito a sério. Quando Deus retirou o povo, se você ler, e eu espero que você já tenha lido, se não é trabalho para casa, leia Êxodo, leia Levítico, leia Números, leia aquilo que Deus fez com o povo durante os 40 anos no deserto. Deus era muito rígido
com qualquer tipo de pecado, principalmente murmuração. Por causa da murmuração, Deus matou, enviou anjo da morte, enviou pragas, Ele abriu o chão e pessoas foram engolidas. Nós não podemos levar o pecado levianamente, como muitas vezes fazemos. Nós não podemos. É por causa do pecado que tinha que haver morte. É por causa do pecado que Jesus teve que vir aqui à Terra. A nossa vida tem que ser santificada. Deus diz para nós sermos santos, porque Ele é santo. Deus quer a nossa santificação. O meu desejo, durante até a Páscoa, mas depois da Páscoa, mas principalmente durante estes meses, durante estas semanas, em que nós vamos estar a falar com a Páscoa, é você examinar, pedir ao Espírito Santo, sonda-me, vê, fala comigo. Onde é que eu tenho que, qual é o fermento que eu tenho que tirar da minha vida? O que é que eu tenho que mudar? As minhas atitudes, os meus sentimentos, as minhas ações. Consagre-se a Deus. Consagre-se a Deus. E o Espírito Santo, Ele o ajuda a ultrapassar tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, Deus, Ele pode o ajudar a ultrapassar. Outra coisa era que o anjo, ele não passou nas casas que tinham o sangue. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus tinha-lhes dito para fazer. Eles mataram o cordeiro. Eles colocaram sangue sobre as ombreiras da porta. Sobre a ombreira e sobre... É tudo ombreiras, né? Eu não sou boa. É, né? Os portais. Uma pergunta. Se houvesse um israelita que não tivesse colocado o sangue na porta e que tivesse na sua casa quando o anjo da morte passasse, o primogênito ia morrer ou não morrer? Ia morrer. E se um faraó, um egípcio, que tivesse ouvido, que fosse amigo de algum israelita, que tivesse ouvido as instruções que eles estavam a dar uns aos outros e que tivesse morto o cordeiro da maneira como eles tinham dito para fazer e que tivesse colocado o sangue nos umbrais da porta, o primogênito tinha morrido ou não tinha morrido? Não tinha. A salvação, o porquê da morte ter passado por cima, não tinha a ver com DNA, não tinha a ver com o facto de eles eram israelitas, tinha a ver com o facto que eles estavam sobre o sangue do cordeiro. Quer sejam israelitas ou egípcios, o que importava era o sangue do cordeiro. Hoje em dia, é a mesma coisa. Não interessa quem você é, quem é o seu pai. Não interessa se você vem à igreja durante muito tempo. Se você acha que faz parte de uma comunidade. O que interessa é que o sangue de Jesus está sobre o seu coração. Os portais da sua porta, que é o seu coração. A única coisa que nos salva da morte é o sangue do cordeiro. É a única coisa. Não é porque nós somos filhos de, não é porque nós cantamos no louvor, não é porque nós pregamos, não é porque nós vimos à igreja, não é porque nós fazemos, não é porque nós somos nada. É simplesmente por causa do sangue de Jesus. Inclusive a Bíblia diz, se vocês lerem um pouquinho mais à frente, eu achei tão interessante que diz assim, que vários estrangeiros foram com eles. Eu ia tirar o versículo, depois esqueci-me. Estrangeiros foram com eles. Eu acredito que houve egípcios que eles souberam que ele era o Deus verdadeiro e que eles quiseram seguir as instruções do verdadeiro Deus e eles saíram quando os egípcios saíram. Eles foram protegidos da mesma maneira como os israelitas foram protegidos.
Porque Deus não tem a ver com o sangue normal, tem a ver com o sangue do Cordeiro. E aqueles que escolhem obedecer e aqueles que escolhem realmente fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus manda. Obediência é melhor do que sacrifício. Outra coisa é que tinha que haver um pagamento, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós às vezes nos esquecemos disso. Para nós vivermos, alguém tem que morrer. No Velho Testamento foi instituído por Deus vários sacrifícios em que animais tinham que morrer. Touros tinham que morrer, bezerros tinham que morrer, ovelhas tinham que morrer, até pombas tinham que morrer. Vários animais que a Bíblia fala que tudo isso apontava para a morte, o derramamento de sangue de um animal, para que as pessoas pudessem viver, para que pudesse haver a remissão de pecados. Tem que haver sempre derramamento de sangue. Tem que haver derramamento de sangue. Porque o salário do pecado é a morte. Então é uma vida pela outra vida. E foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez por nós. Durante séculos, os judeus, eles matavam os animais. E entretanto chegou Jesus. E a primeira coisa que João Batista disse quando viu Jesus, João Batista foi das primeiras pessoas, ainda no ventre de sua mãe, ele reconheceu Jesus. No ventre de sua mãe, ele pulou de alegria quando ele viu Maria. E a primeira vez quando ele viu Jesus a começar o seu ministério, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele compreendeu o propósito. Ele sabia o que é que Jesus tinha vindo fazer. Ele sabia que era necessário que alguém morresse para que pudesse tirar o pecado do mundo. E hoje em dia, nós vivemos naquele tempo em que nós podemos simplesmente ter acesso a Deus através do sangue derramado de Jesus. Mas nós temos que crer, nós temos que nos submeter, nós temos que obedecer, nós temos que acreditar por fé que nós somos salvos, pela graça, não vem de nós. Jesus é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios 5:7 diz lá, Jesus é a nossa Páscoa. O que quer dizer Páscoa, passagem? Jesus é aquele que nos tira da morte para a vida eterna. Jesus é aquele que nos tira da escravidão e nos leva à terra prometida, à nova Jerusalém. Jesus é aquele que nos tira de toda a opressão do pecado, que nos tira de todas as amarras que o inimigo tem colocado contra nós, que nos tira de toda a maldição e que nos leva para uma terra em que nós podemos ser livres, em que nós podemos o louvar, em que nós podemos ter acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Nós não temos tempo para falar sobre muito mais coisas sobre o Velho Testamento. Para a semana nós vamos falar mais um pouquinho sobre a crucificação de Jesus. Mas quando Deus mandou fazer o tabernáculo e depois, quando eles construíram o templo de Deus, havia um lugar que era chamado Santo dos Santos. Quando Moisés ele estava vivo, ele é quem entrava lá. E diz que quando ele estava perto da presença de Deus, quando ele passava muito tempo na presença de Deus, o rosto dele brilhava. E que ele tinha que colocar um véu, porque o rosto dele brilhava. E depois, quando eles instituíram
fizeram o templo. Havia o sumo sacerdote que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Era uma pessoa que tinha que passar por vários e vários rituais para poder entrar naquela santa presença. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus, confiadamente, ousadamente, sem qualquer medo, sem qualquer temor, por causa do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, tudo aquilo que Deus fez com o Egito, tudo aquilo que Ele estava a fazer naquela altura, Ele estava a fazer apontando para aquilo que Ele ia fazer quando Ele enviasse o seu Filho, de libertar. Mas nessa altura Ele não ia libertar só os israelitas. Ele mandou Jesus para libertar toda a humanidade. E essas são as boas novas. Essas são as boas novas. Não sou eu, não sou você que tem acesso à vida eterna. Não sou eu, não sou você que temos os nossos pecados completamente perdoados. Mas todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que vierem à presença de Deus, que terão o sangue do Cordeiro nas suas ombreiras, da porta do seu coração, para que eles possam passar, para que o anjo da morte não venha, para que não haja morte, mas que haja vida eterna. E se isso não são boas notícias, então nada neste mundo é bom. Isto é as melhores notícias deste mundo. Então a minha exortação durante estes próximos dias, estas próximas semanas, leia Êxodo, veja aquilo que Deus fez com o povo israelita, como eles eram ingratos, murmuravam, não temos comida, não temos água, se levantaram contra Moisés, contra Arão, quantas coisas eles fizeram. E a gente somos muito rápidos a julgar, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Dê graças a Deus, tenha um coração grato, vá à presença de Deus. Saiba que você pode entrar nos Santos Santos. E realmente que Deus possa revelar realmente aquilo que Jesus fez naquela cruz. Porque é muito mais do que a nossa mente consegue entender. É muito mais. Muito mais. A libertação que Ele trouxe é muito maior. A promessa que Ele trouxe às nossas vidas é muito maior. É muito, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Pai, por teres enviado o teu Filho Jesus, Senhor, o Cordeiro de Deus, que tirou, Senhor, o pecado do mundo. Pai, minha dívida foi paga. Os meus pecados foram cancelados. Senhor, tu hoje, Pai, podes me amar, podes me aceitar. Por causa do sacrifício de Jesus, Pai, eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui, que está a ouvir na internet, Senhor, eu oro, Pai, para que tu te reveles, Senhor. Sabemos que não é por estarmos aqui que nós somos salvos, mas é através do sangue de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Se alguém ainda não te conhece, Pai, que eles possam hoje se entregar a Ti. Que eles possam hoje saber quem Tu és. Que eles possam hoje, Senhor, passar esse sangue sobre as suas vidas, Pai. Começando a ter um relacionamento íntimo contigo, Pai. Eu te peço também nestes dias, Senhor, Espírito Santo, revela-te cada dia mais e mais a nós, Pai. Mostra-nos verdadeiramente tudo aquilo, Senhor, todo o sacrifício de Jesus. O que nos trouxe. Oh, Pai,
Que nós possamos, Pai, nos consagrar a Ti verdadeiramente. Não pensar que o pecado é só algo que é banal, mas que nós saibamos que nós temos que mortificar a nossa carne, que nós temos que ser santos, porque Tu és santo, que nós temos que nos consagrar a cada dia a Ti mais e mais. Oh, Senhor, trabalha em nós, Pai. Peço, Senhor Espírito Santo, que a Tua graça esteja sobre nós, para ultrapassar tudo aquilo, Pai, que nós precisamos de ultrapassar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.